Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir a atividade, né, que eu passei para vocês, que basicamente era uma atividade para que vocês montassem parágrafos, né, dissertativos argumentativos, parágrafos para respostas, né, parágrafos de respostas para duas questões que foram extraídas do vestibular, do vestibular, né, de 2014. Ponto 2 da FDV, certo? Eu retirei deste site que está aqui, ok? E mais à frente vocês poderão ver a prova na íntegra. Vejam só, este vestibular é interessante porque ele não traz uma redação como nós conhecemos, mas sim algumas questões dissertativas que o garoto deverá responder no formato de redação dissertativa argumentativa, ok? Aqui eu extraí apenas duas questões para a gente treinar um pouquinho a síntese e um parágrafo de desenvolvimento. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: bem, vocês tiveram o trabalho de montar um texto com no mínimo 10 linhas, no máximo 12 linhas, ok? Em que vocês responderam alguns quesitos. E essas questões, esses itens, eles deveriam ser construídos seguindo a lógica, né, de ter um início, meio e um fim, né? As respostas deveriam estar amarradas, deveriam estar coesas, né, e coerentes, né? A apresentação, né, com coerência e coesão. Então, eu montei aqui um caderno de respostas, né, um padrão de respostas, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito agora. Bem, aqui eu trago a questão propriamente dita, né, para que vocês apenas reprisem, né, o que foi pedido. Observe atentamente as imagens do jornal A Folha de São Paulo, publicado em 20 de março de 1964, ok? 20 de março, lembre-se que nós estamos aqui no ano do golpe militar, certo? A instalação do governo militar. E aqui ele pede então que você leia as manchetes, né, que foram transcritas. Nós temos aqui as manchetes, vocês leram para responder a questão. Aqui está o comando. Considerando as informações contidas na imagem acima e seus conhecimentos sobre o tema, elabore um texto dissertativo argumentativo bem estruturado ao comando. Texto dissertativo argumentativo bem estruturado linguisticamente e contextualizado, no qual conste o movimento popular que a manchete da Folha está retratando, porque em uma das manchetes pede-se a saída do presidente Goulart, quem eram os golpistas a que a manchete se refere e qual regime defendiam, o contexto internacional correspondente ao fato histórico descrito na manchete. E por último, o que eu fiz a referência, né? O texto com 10 linhas, no máximo com 12 linhas. Bem, aqui nós temos transcrito novamente o que a questão pediu, certo? O enunciado da questão. E apenas de forma didática, nós temos aqui a letra A, as letras A, B, C e D. Bem, letra A. O movimento popular que a manchete da Folha está retratando. Vocês pesquisaram, né, e viram que o movimento que foi referenciado ali é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ok? Vocês pesquisaram que esta marcha, ela fazia referência, né, a ser um movimento popular que surgiu em meados, né, de 1900, desculpe, meados não, surgiu ali nos anos finais de 1963, né, e meses de 1964, e foi um movimento, né, em que as manifestações ocorridas nas capitais, né, dos estados, vamos dizer assim, mobilizava, né,
uma grande quantidade de cidadãos contrários ao direcionamento que o governo da época estava tomando, ok? Foi um movimento de direita, cristão, e basicamente eles iam contra a proposta do governo Goulart de se aproximar dos países de tendência de esquerda, ok? Especialmente a China e a União Soviética, ok? Então foi um movimento visando, digamos assim, mobilizar a opinião pública daquela época contra o governo do presidente João Goulart. Item B. Por que em uma das manchetes pede-se a saída do presidente Goulart? Vocês também pesquisaram, né? E viram que basicamente eles estão questionando as propostas do governo Goulart, especialmente duas, né? As reformas de base. As reformas de base, vocês viram, né? Vocês estudaram em história que foi um projeto, uma proposta de governo que visava reformar algumas áreas, né? A reforma agrícola, então a área rural, né? A distribuição de terras no Brasil, a fiscal, a taxação das grandes fortunas, né? Uma revisão fiscal, a educacional, certo? E a própria política, né? Nacional. Então, as reformas de base visavam, então, trabalhar o campo, então, a reforma agrária, a reforma fiscal, a reforma educacional e, por último, política. E também o governo Goulart ele teve uma grande aproximação com os sindicatos, ok? Lembre-se que os sindicatos eles vinham de uma constante instabilidade política devido aos governos anteriores. E durante o governo Goulart, nós voltamos a ter a legalização dos sindicatos e isso acabou gerando insatisfação por parte, né, da elite brasileira. Aqui nós temos o tópico, terceiro tópico, né? Quem eram os golpistas, a que a manchete se refere e qual regime defendiam. Observe que nós podemos fazer referência aqui, né, aos idealizadores da, abre aspas, Revolução Civil Militar, ok? E eles se diziam defensores, né, da democracia, certo? Do atual regime. Eles se intitulavam defensores de uma possível investida comunista no Brasil e logo todo o risco para a estrutura social que aqui existia. Okay? O último tópico, né? O tópico mais simples, ele pede para que você contextualize, né? Um contexto internacional correspondente ao fato histórico descrito na manchete. Basta que o garoto faça referência à Guerra Fria, né? Ao embate entre, de um lado, Estados Unidos e do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Os Estados Unidos como o grande símbolo do capitalismo, certo? Do liberalismo e de uma atuação negativa do Estado. Atuação negativa do Estado é o Estado, né, deixar a economia
caminhar sozinho, né? O Estado, uma atuação negativa do Estado é o Estado intervindo menos na economia, na sociedade, ok? Do outro lado, nós temos, então, o oposto, né? Nós temos aqui a União Soviética como representante, então, do comunismo, ok? Da intervenção estatal. Então, vamos colocar assim, o comunismo e da atuação positiva do Estado. E a atuação positiva do Estado é o Estado participando mais da economia, do social, certo? Atuando para manter, de alguma forma, a sociedade mais estável, ok? Bem, aqui eu coloquei um texto para responder a questão, né? O movimento retratado pela manchete do jornal Folha de São Paulo é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que constituiu em uma série de manifestações da direita cristã brasileira ocorridas em 1964, com o objetivo de mobilizar a opinião pública contra o governo do presidente João Goulart. Os jornais daquela época, em especial o Em Análise, pediam a saída do presidente Goulart, utilizando da justificativa da aproximação do governo com alguns países de esquerda, a exemplo da China, e assim uma possível instalação do comunismo no Brasil. No entanto, o verdadeiro motivo foi o fato de do governo Jango ter proposto desenvolver o país a partir das reformas de base, transformações no campo, na educação, na política e na carga tributária nacional, o que não agradou à elite daquela época. Por fim, a manchete refere-se à Revolução Civil-Militar, defensores da democracia, e o contexto internacional correspondente era a Guerra Fria. Bem, aqui nós temos a segunda questão que eu apresentei para vocês, né? Nós temos aqui o brasão da Sentapura, né? E a imediata, né? Referência à cobra vai fumar. E a atuação, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Até então, o Brasil não tinha expressividade e nenhuma atuação direta em conflitos internacionais no século XX, ok? Então, nós podemos dizer que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi, no século XX, a principal participação. A cobra vai fumar e senta pua são slogans que incentivaram os militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial durante o Estado Novo, 1937-1945. Enquanto o Velho Mundo vivia o tenso ambiente da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era governado por Getúlio Vargas. Desde 1930, administrando o país, seu governo havia entrado em uma nova fase a partir de 1937, quando declarou o chamado Estado Novo. Com o início do conflito na Europa, o Brasil se manteve distante na fase inicial, porém o governo Vargas possuía certa afinidade com os governos que integravam os chamados países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, um evento mobilizou a opinião pública e pressionou o governo a entrar na guerra. Passados 2 anos da declaração de guerra e após treinamento dos militares brasileiros, o Brasil enviou à Europa a Força Expedicionária Brasileira, precisamente em julho de 1944. Considerando as informações no fragmento do texto acima e seus conhecimentos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, elabore um texto dissertativo argumentativo, novamente, bem estruturado, do ponto de vista da coerência e da coesão acerca do tema proposto. Além disso, é necessário que no seu texto constem os seguintes aspectos.
movimento que levou o governo brasileiro a abandonar a neutralidade do conflito, o bloco militar a que o Brasil se aliou no final do conflito, o reflexo positivo da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial para o cenário político a partir de 1945. Novamente, né, um texto dissertativo argumentativo e que o garoto deverá, em 10 linhas, no mínimo 10 linhas, no máximo 12 linhas, responder a esses três tópicos. Novamente, eu separei apenas para fins didáticos o enunciado da questão e coloquei, né, os tópicos aqui, listei os tópicos para estudarmos. Bem, tópico A. Motivo que levou o governo brasileiro a abandonar a neutralidade no conflito. Vocês pesquisaram, vocês estudaram e viram que o principal evento que levou o Brasil a adotar uma postura, né, diante da guerra, uma postura ativa diante da guerra, foi o ataque aos navios mercantes brasileiros por submarinos alemães. Vejam só, se vocês estudarem a fundo o assunto, verão que desde que a guerra começou, vários navios brasileiros, principalmente navios mercantes, foram afundados ou próximos da costa brasileira ou na travessia da costa brasileira para a Europa, né, no Atlântico, no alto mar. Os brasileiros, eles eram grandes fornecedores de matéria-prima, né, de alimentos, ora para os Estados Unidos, ora para a Europa. E os alemães, durante grande parte da guerra, né, grande parte da guerra, conseguiram dominar o cenário marítimo com seus submarinos. E na tentativa, principalmente, de fazer com que a Inglaterra agonizasse, né, sozinha no conflito, eles afundaram muitas embarcações, tanto brasileiras, né, quanto de outras nações que, porventura, tentaram abastecer o mercado, principalmente o mercado inglês, certo? O mercado americano. Ok? Contudo, nós listamos, né, o ataque aos navios mercantes brasileiros como, né, o evento crucial que vai mobilizar a opinião pública e mais tarde vai fazer com que Getúlio Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas, vamos dizer assim, declare guerra contra os países do eixo. Depois, no item B, nós temos aqui a solicitação para que o aluno apresente, né, o bloco militar ao qual o Brasil se aliou. De um lado, nós tínhamos os países do eixo, né, formados principalmente, né, pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. E do outro lado, nós tínhamos os países aliados, né, o eixo dos aliados. Desculpa, eixo não. Os aliados, ok? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, a resposta que se espera é que o garoto apresente que o Brasil se alinhou, né, aos aliados, formados então, né, bloco formado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e União Soviética. Bem, o item C pede para que o garoto apresente o reflexo, olha só, reflexo positivo da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial para o cenário político brasileiro a partir de 1945. Vejam que ele pede para que você fale para o cenário interno, ok? Aqui ele pede para que você fale mostre um reflexo interno, certo? Eu aqui apresento para vocês, né, o fim do governo Vargas, ok? Lembre-se que o governo Vargas ele foi um governo totalitário, ok? Vargas começa lá em 1930 e leva seu governo até 1945, ok?
nós temos aqui 15 anos de um governo totalitário, ok? E também nós podemos pensar na democratização do Brasil, certo? Lembre-se, e por que democratização do Brasil? E não redemocratização do Brasil? Aqui, a história e a própria política, o próprio cenário político-jurídico, ele fala em democratização do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Em 1988, nós falamos, a partir de 1988, de redemocratização. Então, se nós estamos falando de redemocratização, é porque a democratização ocorreu entre 1945 até 1964, quando aqui nós começamos, né, o período ditatorial brasileiro. Então, antes de Vargas, nós temos um período totalitário, um período ditatorial, né? Entre 45 e 64, nós temos um momento de democratização, em que aqui os presidentes vão ser eleitos através do voto. E a partir de 64 até 1988, nós vamos ter o período da ditadura militar. Ok? Então, eu acredito que o grande destaque para este item é afirmar que nós estamos no período de democratização. Ok? E por que antes de 1930 nós questionamos a democracia no Brasil? Porque vocês hão de concordar que antes, né, de 1930 nós tínhamos uma política muito, vamos dizer assim, frágil, né? Nós temos a República Velha, que uma das suas características era o voto que era constantemente fraudado, ok? Através de diversas práticas. Então, desde o momento que a República foi implantada em 1889 até 1945, nós temos um período em que a política brasileira ela foi tudo menos democrática. Bem, e aqui nós temos o texto padrão, né, de resposta. Texto com 10 linhas no mínimo, no máximo 12 linhas. O Brasil entrou definitivamente no cenário da Segunda Guerra Mundial em meados de 1944, após navios mercantes brasileiros serem afundados por submarinos alemães na costa brasileira. Relatos históricos comprovam que desde o início do conflito, diversos navios brasileiros foram afundados. Aqui eu posso até tirar diversos navios foram afundados. Posso até colocar navios nacionais, certo? Só para não repetir. Dentro da questão, está claro que nós estamos falando do Brasil, ok? Dos navios brasileiros. Diversos navios nacionais foram afundados, contudo sempre com um número pequeno de baixas. Esses sucessivos ataques foram determinantes para o alinhamento brasileiro ao bloco dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, apesar do governo Vargas ter inclinações totalitárias. Eventualmente, a vitória dos aliados contra as forças do eixo, Alemanha, Itália e Japão, fez com que a Força Expedicionária Brasileira, FEB, retornasse ao Brasil com anseios de liberdade e democracia, o que acabou proporcionando, como reflexo, o fim do governo Vargas e a democratização da política nacional. Ok? Beleza. Um texto, né, mais enxuto. Afinal, nós temos apenas 3 tópicos para responder. Bem, aqui nós temos a referência bibliográfica, de onde as questões foram extraídas, certo? Caso vocês queiram ver a prova na íntegra, ok?
E é interessante, eu aconselho, ok? É uma outra forma de nós estudarmos e, especialmente, trabalharmos a questão da coerência, coesão, né? O uso dos conectivos, o uso dos elementos. Eu gostaria que vocês observassem, claro, voltem um vídeo e vejam que eu montei respostas, ok? A partir de períodos curtos, ok? E vejam aqueles parágrafos como parágrafos de desenvolvimento. Vejam que a ideia, ela tem um começo, um meio e um fim, certo? Vejam que eu sigo a ordem que a questão traz os tópicos. Isso é interessante, ok? Observem quando vocês responderem esses tipos de questões que há um motivo para a elaboração da prova conforme aquela ordem de itens, tá certo? E é interessante que o garoto tente manter aquela ordem, tá certo? Eu vou deixar aqui mais uma vez os agradecimentos e nós nos encontraremos em uma outra oportunidade. Até mais.